Alô pessoal, vamos embora vestibulandos, com mais um Geografia para cair cabelo, com o professor Wagner Rocha. Simbora para a questão de número um, que mostra um bloco rochoso e setas para cima e setas para baixo, identificando aí que houve uma falha ou paráclase. O que é que significa uma falha? Falha significa a quebra mais um deslocamento de um bloco rochoso. Fratura é apenas a quebra. Falha, lembrando mais uma vez, quebra e deslocamento de um bloco rochoso. Então vamos lá. Lembrando também que quando o bloco está mais acima, ele é chamado de roste ou muralha. Quando o bloco está embaixo, ele é chamado de graben ou fossa tectônica. Então vamos embora. A figura representa um tipo de falha causada por forças endógenas, forças que vêm do interior da crosta terrestre, como por exemplo quem? Vulcanismo, abalos sísmicos e também tectonismo. O tipo de falha 1 e o movimento 2 são, respectivamente, então aí, no caso, o tipo de falha 1 ele está apontando com a seta para o bloco rochoso que está embaixo. Este bloco rochoso é chamado de graben. E o movimento que ocorreu foi um movimento vertical, de subida e descida de blocos. Então, logo aí, é o movimento epirogênico. Lembrando que movimento epirogênico são movimentos verticais e movimentos orogênicos são movimentos horizontais. Logo, esta questão tem como resposta a letra A, graben e epirogênico. Bem, vamos embora agora para a questão de número 2. Qual a agricultura mais presente na região, conhecida como formigueiro humano? Então, o que é formigueiro humano? Formigueiro humano é a região de maior concentração populacional do mundo. E ela fica localizada no Sudeste Asiático. É uma região também conhecida como Ásia de Monções, que recebe também esse apelido como formigueiro humano devido à grande quantidade de habitantes nessa região. Então vamos lá. Primeiro letra A, plantation. Falso. Porque plantation é um tipo de agricultura que utiliza uma grande monocultura, utiliza o trabalho escravo ou semi-escravo ou assalariado, latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra, e lembra que também está atrelado ao mercado externo e não ao mercado interno. B. Agricultura de jardinagem. Resposta correta. Jardinagem é um tipo de agricultura típica dos países asiáticos. Lembrando que a jardinagem é um tipo de agricultura que utiliza muito adubo orgânico, não muito adubo químico. Utiliza pouca mecanização, utiliza muita mão de obra, utiliza também pequenas ou médias porções de terras. É um tipo também de agricultura que tem uma alta produtividade. Porém, diferente do plantation, é mais ligado ao mercado interno, como por exemplo a risicultura na China, na Índia e em outros países asiáticos. Letra C. Rotação de culturas. Também se encontra falso. Rotação de culturas é uma técnica que começou a ser utilizada ainda na Idade Moderna. Então lembra que essa técnica de rotação de culturas até hoje na Europa é muito utilizada. E consiste o quê? Consiste num rodízio de culturas, em que o agricultor divide o espaço em geralmente 3 partes e depois vai fazendo o rodízio em termos de produtos, como por exemplo a soja, o trigo e o milho. D. Dry farming. Dry farming são fazendas irrigadas. Isto é uma técnica muito utilizada em zonas secas, como por exemplo no estado da Califórnia, onde temos uma agricultura de dry farming, em que consiste o quê? Em revolver o solo,
levando para cima a parte mais úmida do solo. Então essa agricultura dry farming é altamente mecanizada, existe uma alta injeção de capital, a mão de obra é altamente qualificada e ela tem uma alta produtividade. Então também está falso, porque não é dry farming no formigueiro humano. E plantio na palha. Plantio na palha é uma técnica de conservação do solo, também é chamado de plantio direto. E o plantio na palha consiste o quê? Em triturar restos, que são chamados de palha, joga a palha sobre o solo, no formato de um colchão. Aquela palha picada sobre o solo, ela vai contribuir para a conservação do solo de que forma? Primeiro, que ela não vai deixar ter uma grande incidência de raios solares no solo. Assim não cresce muitas ervas daninhas. Então, consequentemente, vai ser economizado herbicida. Segundo ponto, ela também evita o alto grau de erosão pluvial, que é a erosão provocada pelas águas da chuva, porque ela serve para amortecer, amenizar o impacto das gotas de água de chuva no solo. E também o plantio na palha, quando a palha entra em decomposição, serve como matéria orgânica para nutrir o solo. Vamos lá, amigo, agora para a terceira questão de geografia, uma questão da UFPE, um texto feito para o Jornal do Comércio pelo saudoso, querido professor Manuel Corrêa de Andrade. Então, vamos lá. O Rio São Francisco tem sido uma presença constante na vida nacional. Inicialmente, ele foi a grande via fluvial que ligava áreas do centro do Brasil à porção litorânea do Nordeste, tendo sido palco de lutas entre indígenas e colonizadores pela conquista e posse da terra, onde se traçaram os caminhos de gado. Então vamos lá resolver essa questão, né? Que ele pede o seguinte: sobre o tema referido no texto, não podemos dizer que. Então vamos lá. Vamos começar pela letra E. O projeto de transferência do São Francisco está localizado em trecho não navegável do rio, não afetando a navegabilidade da área entre Pirapora e Petrolina. Verdadeiro? Ok? Até porque o trecho de transferência do Rio São Francisco será na cidade de Cabrobró e também na cidade de Taparica, não afetando a área de navegabilidade do rio. Só lembrando, ele pede a questão incorreta. D. O São Francisco, em face das características geomorfológicas dominantes ao longo da maior parte do seu percurso, pode ser tido como um rio de planalto? Verdadeiríssimo. O Rio São Francisco, assim como a maior parte dos rios do Brasil, são rios de planalto. O Rio São Francisco, lembrando, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua entre os estados de Sergipe e Alagoas. C. O Rio São Francisco serviu como caminho de bandeirantes e pioneiros que se deslocaram de São Paulo para combater os índios na Guerra dos Bárbaros. Verdadeiríssimo. Os bandeirantes, os primeiros pioneiros, eles utilizaram o Rio São Francisco como uma área para cada vez mais penetrar no centro do Brasil. E aí começaram o combate com os índios que estavam no interior do nosso país. B. O projeto de transferência de águas do São Francisco visa beneficiar bacias de rios intermitentes dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Verdadeiríssimo. Estes são os estados que estão a favor do processo de transposição, ao contrário de estados como Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Alagoas, que alegam que a transposição será algo que afetará bastante o ecossistema em que o rio corta. Então, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas argumenta que a transposição pode dar origem a um grande impacto ambiental se realmente for efetivada a transposição do Rio São Francisco. E a letra A. O principal rio da bacia do São Francisco, embora este se situe inteiramente no domínio morfológico do semiárido, tem um regime fluvial permanente. Bem, a letra incorreta é a letra A. Por quê? Porque ele argumenta que o Rio São Francisco se situa inteiramente no domínio morfoclimático do semiárido. Falso! Até porque o Rio São Francisco, além da Caatinga, ele também abrange trechos do Cerrado, ele pega trechos da Mata Atlântica e também da vegetação litorânea, ou seja, ele passa por vários domínios morfoclimáticos
e não apenas o domínio morfoclimático da caatinga. Ok, amigos? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo Geografia para Cair Cabelo. Tchau!